tal. E daí esse de CrossFit não é meu. Por mais que eu pague $3.000 para ele, eu posso falar que a academia é de CrossFit, mas eu não posso vender equipamento de CrossFit, não posso dar curso de CrossFit, não posso fazer torneio de CrossFit, eu não posso fazer nada de CrossFit. O de CrossFit tem um dono só, que é milionário, obviamente, e hoje em dia ele recebe $20 milhões só do Brasil, porque ele patenteou a palavra CrossFit. Ele não inventou a metodologia que eu uso, não inventou a metodologia nenhuma, ele criou um campeonato. Então é como se fosse quando o Royal Gracie inventou o UFC. Ele não inventou o MMA, ele inventou o UFC, o campeonato do UFC. Só que logo as pessoas começaram a falar, o UFC é um campeonato, é uma marca, e MMA é uma modalidade. No mundo da CrossFit, essa divisão entre o que é marca e o que é modalidade começou com a gente da Arena 235, depois de eu ter todos esses insights. Eu falei, pô, eu estou pagando o cara começa a processar por tudo, o que eu estou fazendo propaganda dele, pagando ele? Não, está errado. E daí a gente teve a necessidade de ter um nome para a modalidade, que é o MMT. Talvez aqui em São José vocês já devem ter ouvido falar talvez nesse termo. Qual que é a maior diferença? O pessoal fala, mas qual que é a diferença de CrossFit e MMT? Não, a CrossFit é a maior empresa do mundo de MMT. O MMT é uma palavra de graça. Tá? E daí, por que para a gente, e é importante a gente falar isso na educação física e tal? Porque vocês estão estudando 4 anos de educação física. Se você gostar de uma modalidade, você tem o direito, por profissão, de trabalhar com essa modalidade. Não faz sentido um americano falar para vocês que você tem que pagar $3.000 para ele, na conta dele, lá na Califórnia, sem cobrar imposto, para poder dar aula de uma modalidade. Isso está errado. Você tem que pagar ele para usar o nome dele como marketing, que é uma marca. Agora, para trabalhar com uma modalidade, você não tem que trabalhar, você não tem que pagar ninguém. E hoje em dia no Brasil, se você abrir a tua academia e você não pagar a CrossFit, e você falar, por exemplo, que é cross-training, que é um termo que é livre, você vai sofrer muito preconceito. Ah, aquele cara lá não é o de verdade, aquele cara lá não sabe o que ele está fazendo. Isso é culpa do brasileiro, porque o brasileiro tem muito brasileiro hoje incompetente, que paga CrossFit para poder colocar o nome lá, e daí ele sai nas redes sociais falando assim, ó, cuidado, não vai treinar num box não afiliado. O box não afiliado é a academia que não paga CrossFit. Tá? Não vai treinar num box não afiliado, senão você vai se machucar. Pô, por quê? Só porque você paga o americano, agora você tem assim, uma áurea de saúde ao seu redor. Como se o resto fosse genérico. Como se o resto fosse um genérico. E não é verdade. A CrossFit ela não tem padrão de qualidade de aula, ela não tem fiscalização, ela é só uma palavra. E daí, para quem é cientista, o mais revoltante ainda, se você pegar, eles dão um curso, custa $1.000, não é barato, mas isso eles vêm para o Brasil para fazer. A única atuação real da marca no Brasil é para dar curso. O dono da marca nunca veio para o Brasil, então ele só vem aqui para coletar mais dinheiro da gente, né? O terceiro grupo de retardado mental, né? Eu costumo dizer, e eu sou parte disso, então posso falar com orgulho que eu também fui retardado mental de pagar. E daí você está tendo uma apostila lá para fazer um curso, e a apostila não tem uma referência. Faz isso no teu TCC, entrega para a professora Patrícia para ver o que acontece. Entendeu? Imagina ela arrancando os cabelos seus e os dela, né? Então, isso a gente aprende quando vai fazer o TCC, o que é o plágio, né? A apostila dele é inteira plágio, ele copia coisa de várias referências. Tem coisa que tem na apostila dele de um paper de 1948, que é um autor que chamava Bolland, que não tem referência nenhuma. Quando não tem referência nenhuma, só tem uma opção para quem é legal, para quem está fazendo a coisa correta. Você inventou. Se eu escrevi, eu inventei, eu não preciso pôr referência. Então dá um ar de que eles que inventaram aquilo que eles estão escrevendo. Né? Então é de propósito, mas é ilegal. Tá? Por que a gente não entra na justiça contra eles? Porque eles são milionários, a chance que a gente tem de ganhar na justiça que o dinheiro influencia. Mas é ilegal. E daí, quando eles colocam na cabeça de vocês, e vocês talvez alguns de vocês já devem falar isso, eu estou indo treinar CrossFit, eu estou dando personal de CrossFit, cada vez que você fala CrossFit, ele ganha mais $3.000. Porque ou você vai ter que começar a pagar, ou vai ter um montão de gente falando que você está fazendo errado, que você não sabe o que você está fazendo, por aí vai. Então é complexo. Esse ano a gente foi dar um curso de formação lá na Bahia, né? E o cara chamou a gente, super gente boa e tal, e numa cidade do interior da Bahia, eu não vi uma casa pintada. Nenhuma. As casas todas não tinham. Cara, não tem casa. Fica caro, né? Porque não é o que a gente está acostumado em São José. São José é uma cidade muito rica, entendeu? Daí eu fico imaginando um cara lá na Bahia tem que pagar $3.000 para um cara lá na Califórnia para poder dar aula
3 mil dólares, para o americano é 3 mil dólares, ele ganha em dólar. Para a gente é 10 mil, 11 mil reais. Imagina um ticket médio numa cidade bem pobre. 30, 40, 50 reais. Da onde que o cara vai tirar aqueles 10 mil reais? Então, para mim, o que é certo, e o que é errado é errado. Se você não paga a marca, não use. Eu não dou aula de UFC. Eu não dou aula de CrossFit, que são marcas. Mas eu tenho direito de dar aula de MMA e tenho direito de dar aula de MMT se eu sou capacitado para isso. Primeira coisa, sendo formado em educação física. Segunda coisa, tendo bastante experiência com os esportes que eu vou ensinar. Tá? Essa é outra ilusão da marca. Eles pegam alguém que nunca fez levantamento de peso olímpico, nunca fez ginástica, nunca foi preparador físico, dão um curso de um final de semana, o cara coloca uma camiseta escrito coach, abre a academia dele e sai dando aula para qualquer coisa. Você parece um judoca, eu sou campeão brasileiro, eu dou aula. Parece uma senhora, pode ficar dando aula. E às vezes, e aqui em São José tem, infelizmente, nem formado em educação física essa pessoa que está dando aula é. O cara é formado em engenharia, o cara é formado em direito, ele tem o dinheiro para pagar os $1.000 e tem o dinheiro para pagar os 3 mil. Daí ele pede para um professor de educação física assinar para ele, ou ficar lá de assistente, e ele está lá advogado, dando aula como se fosse treinador. Teve aula de fisiologia na vida? Não. Teve aula de anatomia? Não. Teve aula de primeiros socorros? Não. Entende qual a diferença de dar aula para uma criança, para um adulto, para um atleta, para uma senhora? Não. Ele trata todo mundo igual, porque ele teve um curso de um final de semana. Qual que é a consequência disso? Lesão. Então, hoje em dia você sai na rua e fala CrossFit, todo mundo, não é para mim, machuca. Claro, um montão de pessoas que não têm capacidade dando aula, não importa qual seja a modalidade, vai dar lesão. Tá? Então, a gente na Arena trabalha para o quê? Para que isso mude. Para que um dia a gente tenha um esporte do ponto de vista competitivo, porque esse é outro problema. Hoje em dia, não sei se vocês acompanham, mas nos finais de semana sempre tem campeonatos. Até amigos de vocês competem e tal. Cada campeonato tem um organizador próprio. Normalmente, o organizador está preocupado em ganhar dinheiro. E daí você não vê a quantidade de velocidade que acontece. O cara está levantando o peso máximo da vida dele ali e eu aqui. Para um derrubar a barra na cabeça do outro, é 2 palilhos. Mas se eu coloco uma distância segura entre os dois, eu tenho que ter menos atletas. Menos atletas é menos entrada de dinheiro. Quem fiscaliza isso? Ninguém. Porque não existe ainda um esporte de MMT. O MMT é uma utopia da minha cabeça que a gente está tentando criar. A gente está tentando abrir as federações, as confederações. É como se no MMA você vai botar um dia lá, ó, aqui não tem coquilha e vale dedada no olho. Tá, mas e no outro campeonato, no Jungle Fight? No Jungle Fight tem coquilha, vale mordida. E na UFC? Na UFC vale tudo. E no Strike Force? No Strike Force é assim. Imagina cada competição de MMA ter a sua própria regra. É o que acontece no mundo do MMT. No Brasil, os principais campeonatos são o Monster Games, o TCD, o Arnold Festival e tem mais alguns, o Caveira. Esses são os principais campeonatos. Cada um tem um organizador, cada um faz o que quer. Alguns são bons, alguns não. Esse final de semana teve um Caveira, o cara foi fazer um levantamento de peso que a gente chama a primeira fase do arremesso. Você sai do chão, entra, salta e recebe a barra abrindo a perna. Quando ele abriu a perna assim, o chão escorregou. Imagina isso, esse campeonato custa uns 200, 250 reais para participar. O mínimo era você ter um chão estável para você não destruir seu pé. Só que a galera ganha dinheiro, tá? Então, eu, desde pequeno, eu tenho isso. Eu sou apaixonado pela ciência. Eu sou apaixonado pela educação física. A partir do momento que eu fui entendendo que essas coisas estavam erradas, eu larguei a marca, comecei com o nome da modalidade, e se você entrar no meu box, está lá, vim fazer uma aula de CrossFit. Eu vou falar para você o que eu estou explicando para você. CrossFit é uma marca, a gente não dá aula de CrossFit. Não tem como dar aula de CrossFit. A modalidade chama MMT, e por a gente explica e dá a nossa aula, né? Todos vocês estão convidados a vir fazer uma aula lá, a gente não cobra a primeira aula, a gente tem cursos de formação da modalidade, se a gente já está mais perto de se formar e quiser fazer, mas também eu sempre sugiro, se você quiser trabalhar com a modalidade MMT, vire aluno de um professor competente de MMT. Dá um jeito, pede um estágio, corre atrás, mas vai ser aluno primeiro. Eu nunca vi alguém virar professor de taekwondo sem nunca ter treinado taekwondo. Imagina, o cara nunca entrou numa academia de taekwondo, vai lá, faz um final de semana de taekwondo e abre taekwondo. Eu sou o professor responsável. E fica assim, ó, vamos lá, chuta mais forte aí. Hã? Você nunca nem treinou? Como que você, entendeu? Então, para mim, são duas coisas sempre na educação física. Todo o embasamento teórico e tal que você vai ter na faculdade, prático, de como dar aula
Na aula de vôlei, você aprende a dar aula de basquete, você aprende a dar aula de MT. Tudo isso você vai usar. Mas também parte ao seu conhecimento específico da modalidade que você quer trabalhar. Por isso que é mais fácil para um jogador de basquete que depois fez educação física ser um professor de basquete. Imagina alguém que nunca jogou basquete na vida. Eu não acredito que ele está pronto, só com educação física, para ser muito bom treinador de basquete. Ele vai ter que estudar mais, se especializar em basquete, de preferência jogar basquete, ou ter jogado basquete. Não precisa ser um top, mas ele tem que brincar no final de semana de basquete. Tem que, pelo menos, entendeu? E se você gosta muito de uma coisa, você vai participar dessa modalidade. Tá? Moçada, acho que é só uma introdução. Eu sei que existe muito conceito que vocês talvez não tivessem ouvido, talvez algumas coisas assim, mas eu queria introduzir para deixar bem clara essa diferença entre modalidade e marca antes de falar qualquer coisa. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês já ouviram falar que não bateu com o que eu disse? Fique à vontade. Isso é muito legal, tá? E na verdade é uma modalidade que no treinamento esportivo é tão antiga quanto a roda. A primeira academia nesse formato foi uma academia de um cara que chamava Hippolyte Traiat na Bélgica. Tá? Ele tinha academia na França, tinha academia na Bélgica, tinha academia na Prússia. Né? Ele chamava Hippolyte Traiat. Se vocês quiserem jogar na internet, tem bastante informação. Em 1840. Então a gente não está falando de nada de ontem. É bem antigo. Tá? E na academia dele, foi a primeira academia que a gente tem escrito tudo certinho, onde as aulas aconteciam de hora em hora. Então você chega na aula, as aulas têm um professor responsável por essa aula, e o que a gente faz no MMT? O que o Hippolyte Traiat vai fazer? Usa diferentes exercícios para melhorar o seu condicionamento físico de forma global. Eu quero que você fique mais resistente, mas eu quero que você fique mais forte, eu quero que você fique mais rápido. Tá? E para desenvolver força, eles usavam o levantamento de peso, que na época ainda não chamava levantamento de peso olímpico. Na verdade, o levantamento de peso olímpico, alguém já ouviu falar desse esporte, levantamento de peso olímpico? Alguém já ouviu a expressão LPO? LPO, quem inventou essa expressão no Brasil, de MMT, fui eu que comecei com MMT. Quem começou com LPO no Brasil? Foram dois treinadores. Um chama Dantas, de São Paulo, e o outro chama Dragos, que é um romeno que vive nos Estados Unidos. Segundo o Dragos, foi ele que começou com LPO e o Dantas que copiou, como que seja. Mas LPO começou essa brincadeira de discussão de nome há uns 10, 15 anos atrás, não tinha isso. E hoje popularizou. Levantamento de peso olímpico é uma marca, não é o esporte. Olha que louco. Então eu não posso vir aqui e dar um curso para vocês de levantamento de peso olímpico. Eu posso dar um curso de levantamento de peso, porque olímpico é uma marca das Olimpíadas. Muito doido isso. Mas é uma marca que ninguém te enche muito o saco, o olímpico. Mas é uma marca. E daí eles usavam o levantamento de peso, isso em 1840, ainda não tinha esses exercícios nas Olimpíadas. Porque a primeira competição de levantamento de peso dentro das Olimpíadas foi na primeira Olimpíada da Era Moderna, que foi em 1896. Então isso aí já é 56 anos depois do Hippolyte Traiat. Mas já existiam os exercícios que a gente faz, que são os exercícios que na musculação no Brasil são considerados old school. O deadlift ou terra, que você sai do chão e traz até a cintura. O desenvolvimento, que é o press, a gente desenvolvimento militar às vezes. O supino, tá? E o agachamento. Normalmente, quando o cara quer ficar muito forte, o agachamento com a barra nas costas. Todos esses exercícios já existiam, e daí os exercícios que hoje em dia são do levantamento de peso, que é o arremesso, você joga no ombro, né? O arremesso são duas fases, a segunda você joga para cima e volta a perna, e solta, aquela linha do sul-americano e do americano, e o arranque, você entra por baixo, salta, recebe e solta a barra, tá? Em inglês o arranque chama snatch. Esses dois movimentos já existiam naquela época, fizeram parte da primeira Olimpíada. A Olimpíada tinha movimento com uma mão só, e só a partir de 1980, 70 até 80, que ficaram esses dois exercícios os únicos. Engraçado que nas Olimpíadas de 70 os caras faziam o arremesso até aqui, e daí tinham que jogar para cima sem usar o joelho, sem poder saltar. Então eles faziam assim, jogavam para cima. O recorde mundial em 1976, acho que é um vídeo que eu estava mostrando para a galera outro dia, é 503 libras. Dá uns 230, 240 quilos. Imagina você jogar 240 quilos daqui para cima sem usar a perna. Surreal. Daí depois dessa Olimpíada tiraram esse movimento, e hoje em dia a gente tem arremesso e arranque. O arremesso e o arranque ficaram um esporte. O agachamento, desenvolvimento, o supino e o deadlift ficaram outro, que hoje em dia chama powerlifting.
E hoje em dia o desenvolvimento, eles também não tem mais um powerlifting, ficou só como um treino para ficar forte para as outras coisas. Então hoje em dia você tem duas modalidades de levantamento de peso. E você pode se especializar nas duas, e elas têm federações diferentes, confederações diferentes. Em São José, o campeão brasileiro de powerlifting 66 quilos, que a categoria é de São José, é um cara de 66 quilos que levanta 270 quilos do chão. O cara é uma formiga, né? Se chama Anderson Alcântara, o cara é super gente boa, a gente chama ele de Gambinho. Ele parece que o Sylvester Stallone pequenininho assim. O cara é sinistro. Você levantar 270 quilos pesando 66. Então, powerlifting é o agachamento, supino e o deck. Na mão. Weightlifting, o levantamento de peso, o arranque e o arremesso. Cara, essas duas coisas divididas. No MMT a gente junta essas duas coisas. A gente pega isso para dar nossa base de força e potência. E daí o que a gente soma nisso daí? A gente soma a preparação física, por exemplo, basquete, futebol, treino de suicídio, treinos de pliometria, treinos de corrida, treinos de salto, mistura tudo isso aí, salto de corda. E daí a gente pega o que hoje o pessoal chama que é um terceiro esporte, que é a calistenia, que são os exercícios que eu peguei que a gente fazia do Kung Fu. Do parque, flexão, paralela na argola e etc. Então a gente mistura esses exercícios dessas diferentes modalidades, por isso que a modalidade também de mistura de modalidades de treinamento. Então a gente mistura todas essas modalidades e daí com propósitos hoje em dia que são três. Ou para pegar um cara que é sedentário ou ex-sedentário e transformar ele em uma pessoa mais saudável, ou para pegar um atleta de ponta, por exemplo, um atleta que está lá com a gente, o Isaac, campeão brasileiro de judô, e transformar ele no melhor atleta do judô, ou para competir nessas competições, ou de powerlifting, ou de levantamento olímpico, ou de MMT, que é uma competição que mistura tudo isso. As competições de MMT não são oficializadas ainda. Eu espero que no ano que vem a gente consiga abrir a Federação Paulista, a Federação Brasileira, para ter de fato o primeiro campeonato do esporte, e daí sim, não só no Brasil, no mundo, porque o mundo inteiro engole crossfit com arroz e feijão, e ninguém, nenhum país foi lá para abrir uma modalidade. E obviamente nos Estados Unidos isso não vai acontecer, porque senão a crossfit tem medo de perder dinheiro, porque eles ganham dinheiro em cima disso. Né? Mas basicamente, resumo da história da modalidade até onde a gente está, é isso. Você pode entrar na modalidade para ser um atleta, ou você pode entrar porque você gosta de esporte. Periodizar para a modalidade é bem diferente das outras. Porque imagina que você quer transformar um cara mais forte para ganhar no powerlifting. Você está preocupado só com força. Mas imagina que você tem que fazer com que o cara fique mais forte, mas ao mesmo tempo aumente o número de flexões de braço que ele consegue, e ao mesmo tempo consegue fazer uma corrida de 800 metros, um bando de flexão e ainda fazer um supino depois. Pô, você pede isso para o seu personal. Chega para o seu personal na academia e vai falar assim: o que você quer? Hipertrofia, não sei o quê. Ele fala: não, o que eu quero é o seguinte: quero pegar o meu supino, que hoje em dia é 100 quilos, e transformar em 130. Mas eu quero pegar a minha corrida de 1 km, que está para 6 minutos, e eu quero reduzir para 4. E eu quero fazer os dois no mesmo dia. E eu quero fazer os dois alternados. E eu quero fazer os dois e no meio do caminho parar para fazer 50 flexões de braço. Eu quero parar para desistir. Você quer correr, você quer fazer. E eu quero bater o meu recorde dos 100 metros. Daí ele desiste. Porque tudo que ele aprendeu para fazer alguém melhorar os 5 km era diferente do que ele aprendeu para fazer o cara melhorar os 100 metros. O que ele aprendeu que era fazer a flexão era diferente às vezes do que ele aprendeu a fazer o supino. Porque ele pensava nessas coisas todas separadas. Né? Eu vou treinar sua potência anaeróbica, vou treinar seu condicionamento aeróbico, vou treinar sua força máxima, vou treinar sua força de resistência. E se agora eu preciso juntar tudo isso daí? Então isso é um desafio, tá? Para quem é treinador dessa modalidade. Para quem ama pessoas que eu, é um desafio super legal. Porque é um montão de variáveis que você tem que ficar brincando. Eles falam assim: vou manter essas variáveis estáveis enquanto eu melhoro essas. Isso chama periodização do treinamento. Eu não consigo melhorar tudo ao mesmo tempo. Então eu tenho que entender de periodização. E daí você começa a estudar, começa a ir atrás. Já tem bastante conhecimento disso, de novo. Principalmente da década de 60, entendeu? Os caras russos. Quem já ouviu falar no Yuri Verkhoshansky? Não? Matveev. Já ouviu falar? Tudor Bomba. Não? Esses são os caras, entendeu? Os caras das antigueiras. Vladimir Zatsiorski.
Esses são os caras. Tá? Muitas vezes a gente não aprende isso na faculdade, tem poucos cursos de treinamento desportivo mesmo, né? A gente fica mais com os cursos das modalidades e os básicos introdutórios de fisiologia, de mecânica e tal, mas eu lembro que treinamento desportivo tem poucos. E dependendo do curso que você pegar, dependendo do professor, essas coisas seriam uma matéria para especialização. Só que quando a gente se forma, vai fazer a especialização. Mas são coisas que são bacanas para você estudar. Tá? Moçada, alguma dúvida, alguma curiosidade? Alguém já fez um treino de BMT na vida? Quem? Sim, 1, 2, 3, o pessoal do mundo já fez? Coisa que não existe. É isso aí, galera, entendeu? E a gente, educador físico, como educador físico, a gente tem que corrigir isso. Então ela pode treinar, por exemplo, BMT numa academia que paga CrossFit. Mas não tem como treinar o CrossFit. Né? Então isso, e sabe o que é o pior? Os meus alunos da arena saem da arena e falam treino CrossFit. Eu minha tia vazia. Né? Pô, mas é porque marca, meu, ainda mais da gringa, os caras são gênios. E eles têm bastante milhão para gastar em marketing. Pegou, entendeu? Pegou. Mas isso é uma coisa que com o tempo, se os educadores se unirem em prol da classe, devagarinho a gente vai educando. Não, você não treina CrossFit não, cara. CrossFit é uma marca. Você treina em MT, talvez o seu coach pague lá CrossFit. E daí se você escuta um coach falando que aqui é o único CrossFit verdadeiro, você fala assim, por quê? Ah não, mas aqui a gente tem certificação. Mas o que você faz com essa certificação? Entendeu? Alguém da CrossFit já veio aqui ver se você sabe o que você está fazendo? Você já fez alguma prova prática? Entendeu? Não vão lá, mas eles mandam o processo, né? É o que eu falo. Outro dia veio um professor que é, na cabeça dele, de CrossFit, que é um dos mais famosos de São Paulo, dá um curso do ENAF dentro da minha caixinha. Imagina, loucura. Eu dei o curso no sábado, destruí tudo que existe de CrossFit na sexta, para ir no sábado. Então, CrossFit, eu dou aula de CrossFit, eu faço CrossFit, eu não sei quanto tempo, CrossFit. Daí eu sabia que ia ser assim, eu mostrei um pouco né? E daí eu falei para ele, ó, você tem permissão, você é o único cara dentro da arena que vai ficar falando CrossFit como se fosse modalidade. Eu vou, tudo bem, ele vai começar o curso, a gente está nessa transição entre marca e modalidade, eu fui falando curso. 200 CrossFit por hora, mínimo. Daí ele vira e solta uma dessas, daí foi a única vez que eu tive que falar alguma coisa. Então, porque CrossFit é assim, tem que ter levantamento de peso, tem que ter exercício de ginástica e de atletismo, é assim que eles definem. Eu não gosto de eles definem como ginástica olímpica, a gente não faz nada da ginástica olímpica, eu não gosto dessa definição deles, porque eles mesmos fazem, tá? E atletismo, a gente faz quase nada do atletismo, não tem salto em vara, não tem salto em distância, não tem salto em altura, não tem nada do atletismo, corre. Então é como se estivesse somando ponto de corrida. Então essa definição eu acho muito ruim. Mas é a que eles aprendem na marca. Então ele estava falando isso. E daí agora começou uma onda de CrossFit na praça lá em São Paulo. Isso não é CrossFit. Porque não tem levantamento de peso. Os caras não têm levantamento de peso. Então, assim, ó, se é ou não é CrossFit, você tem que perguntar para o cara se ele está pagando $3.000. Porque se ele estiver pagando $3.000 e está dando aula de balé, é CrossFit. Demorou. É verdade mesmo. Entendeu? Então é ou não é CrossFit? Ele, é que a gente da antigueira, a gente acha que é bom ser MTO, para isso é o CrossFit verdadeiro. Isso é o MMT verdadeiro. O CrossFit é só você pagar. Daí ele olhou para a minha cara e ele sabe que é verdade, porque ele paga. Ele sabe que pode fazer o que quiser lá dentro. Entendeu? Então é legal porque aos poucos, quando eu comecei a falar isso, todo mundo me achava que era louco, a galera não entendia o que eu estava falando, e muitas pessoas que entendiam ficavam putas comigo que eu estava falando a verdade. Só semana passada, as duas principais academias de Londrina, que era a CrossFit Londrina e a CrossFit Tubarão, viraram MT. E a primeira academia do estado da Bahia, que era a CrossFit Mandagaru, virou Mandagaru MT. Só semana passada. Entendeu? Eu falo assim, você acha que daqui 10 anos a galera vai estar pagando $3.000? Não vai. É questão de tempo. E daí, finalmente, uma hora a gente vai ter nossa modalidade. Dúvidas? Não? Tranquilo? Sim? Curiosidades? Moçada, então vamos inverter as marchas e vamos voltar. Em 2003, a primeira competição que teve, onde se misturaram essas que hoje a gente chama de modalidade, para eles era tudo a mesma coisa, foi em 1644 na China.
Vai voltar para a China. Tá? Qual que era a prova? O cara tinha que levantar pedra, era uma pedra de 160 quilos, uma de 170, uma de 180. Imagina você levantar uma pedra de 180 quilos. Você levantava a pedra, depois era lançamento de dado, depois era a luta, depois era a parte de força. Pá, andar de ponta cabeça, etc, etc. Que era bem parecido com o MMT. Aqueles caras, para eles, existia uma coisa: treinamento marcial. Por que eles faziam tudo isso? Para ser melhor para lutar. Então, para lutar, o chinês acredita que tem 3 componentes importantes. Foi assim que eu aprendi arte marcial. Um é o físico, que é isso daqui, a parte de levantar pedra, tal, que é o que hoje em dia eu chamo de MMT. Tá? O 2 é o técnico. Tá? Que técnica que você tem? Você tem uma técnica mais eficiente do seu oponente ou não? Que a galera do jiu-jitsu gosta de falar, que a técnica é muito eficiente. Tá? E o terceiro é a cabeça. É a sua emocional, a sua capacidade de usar o que você aprendeu e por aí vai. Tá? A forma que a gente acredita ser a melhor para desenvolver a tua cabeça é através do Tai Chi Chuan ou do Qigong. São exercícios de meditação. Então isso é tão antigo quanto na Índia, 5 mil anos atrás, que a meditação é importante para você conseguir linkar o seu físico com o seu espírito, com o seu emocional. Então tudo para eles era interligado. Tá? Então tem alguma coisa a ver o Tai Chi Chuan com o MMT. Tá? E daí o que é o seguinte? Eu vou fazer um exercício meditativo marcial. Pô, eu vou fazer isso em câmera lenta. Entendeu? Então por isso que você